Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos. É hora de começar um novo dia. Hoje é quarta-feira e quero convidá-lo para estarmos juntos logo mais às 7 horas da noite em nosso culto de oração. Teremos a oportunidade para orar juntos, orar uns pelos outros, colocar diante de Deus, diante dos nossos irmãos, as nossas necessidades, nossos anseios. Vamos louvar a Deus juntos e vamos também meditar na palavra de Deus, estudar algo que Deus tem a nos falar. Quero saudar agora especificamente os membros da Igreja Batista da Capunga que estão reunidos em culto matutino de oração. Última quarta-feira do mês, estão juntos, terminando agora um momento de oração e quero saudá-los nesse instante. E claro, como sempre faço, deixar um abraço particular, especial para os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus os abençoe grandemente, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que a paz de Deus encha o seu caminhar e os seus relacionamentos. Vamos agora juntos à palavra de Deus para ver aquilo que Deus tem a nos falar. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e no versículo 5, nós lemos o seguinte: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tenho lhe convidado esta semana a refletir sobre o momento da paixão de Cristo, o momento em que Jesus é levado à cruz. Refletimos nos dias anteriores a respeito de alguns episódios anteriores ao momento da crucificação. Hoje eu gostaria de fazer uma viagem um pouco mais longa, para lembrar que a morte de Jesus Cristo na cruz não foi um acidente, não foi um erro. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi algo que fugiu aos planos e aos projetos de Deus ou do próprio Cristo. Pelo contrário, a morte de Cristo na cruz foi algo previsto desde o Antigo Testamento. Ao lermos as Escrituras, percebemos que o plano de Deus era proporcionar a salvação do homem e o perdão dos nossos pecados, mas que haveria um preço a ser pago. Como o salário do pecado é a morte, de acordo com as Escrituras, estávamos todos, uma vez pecadores, condenados à morte. Deus então providenciou um meio através do qual uma morte substitutiva tornasse possível a nossa salvação e a libertação de nossa condenação. Lembramos-nos, por exemplo, de algumas imagens encontradas já no Antigo Testamento desde o início. No livro do Gênesis, encontramos a interessantíssima história, por exemplo, de quando Abraão foi desafiado a sacrificar o seu filho Isaque, aceitou o desafio, Deus não permitiu que isso acontecesse, e no momento em que Deus tira de Abraão aquela tarefa, aquele encargo de sacrificar a Isaque, imediatamente Deus providencia um cordeiro que é usado no lugar de Isaque. Uma imagem interessante que se repete ao longo do Antigo Testamento, a ideia de um cordeiro providenciado por Deus para uma morte substitutiva, para uma morte vicária. Jesus é então o Cordeiro de Deus que morre em nosso lugar. É por isso que no início do seu ministério, de acordo com o capítulo 1 do Evangelho segundo João, no versículo 29, Jesus é avistado por João Batista, que o apresenta dessa forma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo que lemos inicialmente é extraído do capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Pense bem, estamos aí 700 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus ao mundo. E tantos séculos antes, o profeta já era usado por Deus para dizer exatamente aquilo que iria acontecer. O profeta falava de alguém que viria para levar sobre si nossas enfermidades espirituais, nosso pecado. Alguém que nos proporcionaria paz, assumindo o castigo por nós. Alguém que seria sacrificado, alguém
seria morto, alguém que seria penalizado, não por seus próprios pecados, mas por nossos pecados, por nossas iniquidades, por nossas impiedades. E há vários versículos do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, à semelhança do versículo 5 que lemos, em que esta ideia é apresentada de forma reiterada. Não há nenhuma dúvida quanto ao fato de que Isaías fala a respeito do Filho de Deus que um dia viria ao mundo. Com a vinda de Cristo ao mundo, cumpre-se a promessa do nascimento do Filho de Deus, mas é na cruz que se cumpre o projeto maior de Deus e a razão da vinda do seu Filho ao mundo. Ao ser levado à cruz, e a expressão usada por Isaías é de que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Jesus, silente, é julgado de forma absurda, é açoitado, é torturado e é crucificado. A mais atroz, a mais cruel, a mais terrível de todas as mortes aplicadas a um condenado. Na cruz, com todo o seu sofrimento, ele assume a culpa pelos nossos pecados. Ele recebe sobre si o peso dos nossos erros. Ele assume a responsabilidade por nossa impiedade. E ali é sacrificado. Ali paga o preço para que os nossos pecados sejam perdoados. Ao mirarmos a imagem de Cristo na cruz, imagem que nos é lembrada nesses dias de celebração da semana chamada Santa, é preciso ter em mente que a morte de Cristo não foi inútil e que a morte de Cristo não foi acidental. A morte de Cristo fez parte do projeto de Deus, através do qual nosso pecado seria pago, nossas culpas seriam expiadas e nós então receberíamos o perdão dos nossos pecados. É por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no versículo que repito tantas vezes aqui, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, o salário do pecado foi pago. O preço do pecado foi assumido. E por isso, nós passamos a receber, isentos da culpa, gratuitamente, o perdão, a restauração de nossa relação com Deus e a vida eterna. Eu queria convidá-lo a orarmos juntos, especificamente sobre isso, neste instante. Pai querido, eu quero primeiro te agradecer o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Ao lembrarmos todo o seu sofrimento, ó Pai, nosso coração se enche de gratidão, porque ele jamais mereceu sofrer. Nós sim, somos pecadores, nós somos falhos. Muito obrigado, Pai, porque pela morte de Cristo nós fomos perdoados. Perdoados, somos isentos da culpa. Isentos da culpa, podemos nos relacionar contigo. Relacionando-nos contigo, temos a certeza da vida eterna. Seja esta a experiência daqueles que nos assistem neste instante. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.